Chelsea 3-2 para cima do West Ham, clássico de Londres, com uma virada incrível. O West Ham abriu 2-0 e o Chelsea conseguiu virar esse jogo. E eu vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise dessa grande virada do Chelsea e no outro canal eu trouxe a análise da vitória do São Paulo sobre o Santos. Vitória bem polêmica por conta de arbitragem, o juiz xingou o jogador do Santos, cara. Enfim, eu fiz a análise desse jogo no outro canal. Queria destacar que eu tô fazendo esse vídeo, basicamente, 11 da manhã desse domingo. O que isso significa? Nada. Mas eu tô trazendo basicamente um vídeo por dia em um horário mais cedo. Então eu já queria pedir para você se inscrever e deixar uma curtida aí no vídeo, tá bom? Que aí o YouTube vai te incentivar a trazer mais dos meus vídeos, que nem eu falei, um vídeo novo por dia. Enfim, sobre o jogo, um jogo onde até os 10 minutos do segundo tempo o West Ham foi muito superior. Vale destacar, o West Ham faz uma Premier League horrível, é uma campanha muito ruim do West Ham. O West Ham hoje estaria rebaixado para a Championship e essa é a tendência que de fato ocorra, porque é um time que de vez em quando apresenta uma melhora ou outra. Por exemplo, nesse jogo contra o Chelsea, teve um início de partida bom, até os 10 do segundo tempo, que nem eu falei, estava bem, estava ganhando por 2-0, poderia estar 3-4 no placar, só que não converteu as suas chances e o Chelsea na reta final do jogo cresceu demais e construiu essa virada incrível. Mas o fato é, jogando bem ou jogando mal, o West Ham está perdendo sempre e aí vai se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento. Um jogo onde o West Ham abriu o placar com menos de 10 minutos de jogo, onde foi a grande força desse time, jogadas pela meia direita, onde o Bowen, sendo um meia direita construtor canhoto que vem para o meio, e o Wan-Bissaka com lateral direito, aquele mesmo ex-United, com limitações técnicas, mas com um potencial físico incrível. Por sinal, eu não sei se o Adama Traoré vai se tornar titular desse time. Eu acho que não, por ter o Bowen, a não ser que utilize o Bowen mais centralizado. Por sinal, seria interessante. Summerville pela esquerda, o Bowen centralizado, o Adama Traoré pela direita e o Wan-Bissaka pela direita. Essa dobradinha Wan-Bissaka e Adama Traoré, é um potencial físico extraordinário. É jogador para correr por 300 minutos seguidos, sem cansar. Enfim, e nessa jogada entre o Bowen e o Wan-Bissaka toca pro Bowen e aí vem aquele famoso chutamento. É um tipo de finalização muito difícil para o goleiro, porque é um cruzamento que vai em direção ao gol. O goleiro muitas vezes fica em dúvida se ele vai numa possível trajetória de desvio ou fica mais no meio para ter tempo de reação, ou se ele vai na trajetória da bola. O Robert Sanchez se posiciona de forma mais centralizada para caso tivesse um desvio ele poder reagir para os dois lados. Só que essa bola passa reto e aí ela vai bem no cantinho do outro lado, não dá tempo do Robert Sanchez chegar nela. O ideal seria ele nem ficar totalmente na trajetória do desvio, nem ficar totalmente centralizado. Nesse meio termo, entre o meio do gol e esse canto mais pela direita, seria o ideal de posicionamento do Sanchez. Que aí se tem um desvio dá para ele defender, e se não tem um desvio dá para ele defender também. Tudo bem, se tem um desvio que tira mais de forma melhor para esse canto, ele não chegaria a tempo também. É de fato uma bola que dá uma confusão mental muito grande na cabeça dos goleiros, e ele, o West Ham, abre o placar. Passa o tempo e o West Ham constrói o segundo gol de novo por essa meia direita. Uma jogada entre o Bowen e o Wan-Bissaka. Dessa vez o Wan-Bissaka chega na linha de fundo, cruza para trás e o Summerville, vindo da esquerda para o meio, finaliza muito bem para o West Ham colocar ali o 2-0 no placar. Vai para o intervalo e no retorno do intervalo o West Ham continua melhor. Tem uma jogada de bola parada, por exemplo, que o Bowen sai cara a cara, uma jogada ensaiada incrível do Matheus Fernandes com ele. O Matheus Fernandes que foi rebaixado com o Sheffield United, enfim, na temporada passada ele tinha sido rebaixado, não me lembro direito com quem. Southampton. E aí agora ele tá no West Ham, né? Dá um passe muito bom pro Bowen cara a cara finalizar, só que aí ele para no Robert Sanchez. O Sanchez é um goleiro muito questionável, para mim não é o cara ideal para esse time do Chelsea. Para mim o Chelsea merece um goleiro de um patamar melhor, mas o fato é, se não fosse o Sanchez, o West Ham teria colocado 3-4 no placar e se tornaria inviável uma virada do Chelsea. Então, por mais que eu ache o Sanchez limitado, por mais que eu ache que ele poderia ter feito coisa melhor no primeiro gol, no segundo ele até tocou na bola, dependendo do goleiro defenderia também, mas não é falha. O fato é, se não fosse ele, o Chelsea teria perdido o jogo. Eu não acho ele o suficiente para o Chelsea, mas o início do segundo tempo dele foi fundamental com grandes defesas. Enfim,
O West Ham não faz o terceiro gol e quem faz o primeiro gol é o Chelsea. Uma jogada onde o Chelsea abre bastante o campo, deixa ele bem ampliado e o Fofana tendo liberdade para conduzir a bola, até porque o cara que poderia chegar em combate a ele seria meio que um ponta esquerda, esse ponta esquerda tendo que ir até a linha de fundo marcar o cara que está bem aberto. Então o Fofana tem toda essa liberdade para conduzir a bola, é esse espaço-tempo do atacante que está em dúvida se fecha o passe ou vai no zagueiro. Se o zagueiro é rápido, como foi o Fofana, não dá tempo de chegar. E aí o Fofana conduz, acha um cruzamento muito bom. E é isso que é a parte boa de você ter um zagueiro bom tecnicamente, né? E aí essa bola vai na segunda trave, o João Pedro cabeceia tirando do Areola. E ali o Chelsea coloca o primeiro gol no placar. Coloca o 2-1 ali, o Chelsea faz o seu primeiro gol. O João Pedro que veio do banco e mudou o jogo. Enfim, ali o Chelsea volta para a partida. Chegando próximo dos 25, 30 do segundo tempo, metade do segundo tempo basicamente, bola alçada na área, tem rebate, desvio dela por debaixo do gol, cabeceia no travessão, sendo bem marcado, né? E aí a bola sobra para o Cucurella, que chega cabeceando de peixinho, e ali o Chelsea empata o jogo. E aí indo já para os acréscimos desse segundo tempo, já com uns 47 do segundo tempo basicamente. Vale destacar quando estava 2-1 ainda, o Caicedo teve um chutaço de fora da área e o Areola fez uma defesa assim absurda, cara. Enfim, mas sobre esse último gol da partida do Chelsea, uma jogada onde o João Pedro recebe a bola pela meia direita, muito jogador abaixaria a cabeça e chutaria de qualquer jeito, mas o João Pedro dá o passe para trás e o Enzo Fernandes vindo de trás tira muito bem do Areola. E ali o Chelsea faz o seu terceiro gol, o gol da virada para cima do West Ham. E não acaba por aí. Depois desse gol teve uma confusão enorme, onde pela linha de fundo no lado direito, a Adama Traoré com o Cucurella. O Cucurella se joga, todo aquele jeitão do Cucurella mesmo, né? E aí o Adama Traoré dá um empurrão nele, os dois que são espanhóis, né? E joga o Cucurella no chão. O João Pedro chega dando um empurrão assim nas costas do Adama Traoré. O Adama Traoré já vira assim, ele que é todo fortão, né? Na hora que o Adama Traoré faz assim e já vai pra cima, o João Pedro já vai assim, sai correndo, tá maluco. O cara de 300 quilos só de músculo, tá doido. Se o Adama Traoré te dá um murro, tu morre na hora, pô. E o João Pedro foi corajoso e maluco ao mesmo tempo. Mas ajudou ali o Cucurella na briga, né? E aí depois deu uma confusão danada. O Todibo, zagueiro francês, chegou pegando o João Pedro assim pelo pescoço. Aí ele leva o vermelho quando vai revisar no VAR. E a partir daí. Aí sim fecha o jogo nesse 3-2, uma virada incrível, querendo ou não, isso era um clássico, as duas equipes são de Londres. Eu torço pro Grêmio, seria como se o Grêmio enfrentasse o São José. Tudo bem, o West Ham é mais forte que o São José nessa comparação, mas é basicamente isso, não é tipo um Grenal. Um Grenal seria tipo um Chelsea e Arsenal. Chelsea e West Ham seria tipo um Grêmio e São José, com todo respeito ao West Ham, mas é o que chega mais próximo de comparação que eu posso ter. Enfim, no geral, um jogo onde o West Ham esteve próximo da vitória, fez um excelente primeiro tempo, um início de segundo tempo muito bom, só que desperdiçou oportunidades. E quando o time está em má fase, você não pode perder uma única chance. E o West Ham perdeu. E aí quando o Chelsea embalou, aí não teve como segurar, o João Pedro entrou... Chega, bati na mesa aqui, foi mal. O João Pedro entrou muito bem e o Chelsea foi aumentando seu volume de jogo, construindo seus gols, a ponto de conquistar essa virada incrível e os 3 pontos. Vitória do Chelsea. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.